Olá, eu sou a professora Maria Beatriz e hoje irei falar um pouco sobre a crosta terrestre e sua constituição, que são as rochas e os minerais. Na aula anterior, estudamos sobre a constituição do planeta Terra e aprendemos que sua camada mais superficial é a crosta terrestre. Mas o que compõe a crosta terrestre? Bom, gente, 67% da crosta terrestre é coberta por água e somente 33% irá formar os oceanos, onde a maior parte das rochas conhecidas é utilizada pelo ser humano. Quando andamos pela rua, podemos identificar diferentes materiais, como areia, barro, cascalho, pedras, e a maioria desses materiais ele é encontrado na superfície terrestre ou no interior da crosta terrestre. E esses materiais são constituídos de minerais. Mas o que são minerais? Bom, os minerais são substâncias químicas que irão formar as rochas e são encontradas na natureza em estado sólido. Como vocês podem ver na imagem, trouxe alguns exemplos de minerais. Na primeira imagem temos a mica, na segunda imagem a calcita, na terceira imagem o feldspato e a outra é o quartzo. A mica, ela possui uma variedade de cores, é uma pedra bem chamativa, bem brilhosa, e ela é usada pelo homem de diferentes formas, como, por exemplo, serve de isolamento térmico, porque ela tem uma grande rigidez dielétrica. É um mineral bem resistente ao calor, sendo usado no lugar do vidro, em janelas para fogões, como exemplo. E ela também serve para separar condutores elétricos. É, outra finalidade da mica é que algumas pastas de dente incluem a mica branca, que é um tipo de mica, usa no creme dental para atuar como um abrasivo e ajudar no polimento da superfície do dente, dando um aspecto cintilante e brilhante. Já a calcita, ele é um poderoso ativo mineral e vai ajudar a melhorar a performance de tintas. A indústria usa ela em tintas. Também é usada para artesanatos, na construção civil, na indústria farmacêutica. O feldspato é conhecido como ser o primeiro mineral mais abundante do planeta Terra. Possui numerosas aplicações na indústria, desde a fabricação de vidro, a fábrica de cerâmicas, onde vai dar uma maior resistência e durabilidade, até a produção de produtos vidrados, como louça sanitária, utensílios de cozinha. Já o quartzo é o segundo mineral mais abundante do planeta Terra. Existe uma diversidade de quartzo e eles são conhecidos como pedras semipreciosas, porque desde a antiguidade eram confeccionados joias e esculturas de pedras. Alguns, alguns mineradores que trabalham com quartzo, eles podem vir sofrer de uma doença chamada silicose devido às suas propriedades físicas. É também usado na indústria em computadores, porque ele acaba criando uma frequência para ver como anda o ritmo de funcionamento do computador. É usado na construção civil, ferramentas e utensílios domésticos, na indústria química é utilizado em esmalte, é usado em relojoarias. Bom, e esses minerais, eles se formam e continuam sendo formados na superfície da Terra
e também no interior da Terra, por meio de transformações bem lentas que duram milhões e milhões de anos e vai envolver uma pressão e a temperatura do ambiente em que se encontra. Já as rochas são materiais que são formados por um conjunto de minerais. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua composição química, sua forma estrutural, de acordo com todos os processos envolvidos na sua formação, e são classificadas em três tipos. São as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma no interior da crosta terrestre ou sob a forma de lava em uma erupção vulcânica. Alguns exemplos mais comuns de rochas magmáticas são o granito, o basalto e a pedra pómez. O granito é a rocha magmática mais conhecida e ela se forma no interior da crosta terrestre, bem abaixo da superfície, e ela vai se formar pelo resfriamento lento do magma. Por isso ela é chamada de rocha intrusiva. Existem uma infinidade de granitos, onde possui diferentes colorações e usos. Ela é uma rocha bem resistente, um material bastante duro, sendo usado na construção civil. É usada também como rocha ornamental. Já o basalto, ela é utilizada na produção de alvenarias e de agregados na construção civil ornamental para revestimento, por exemplo, de calçadas. Essa aqui é a pedra pómez e ela é uma pedra bastante conhecida por nós, além de ser utilizada como abrasivo em cosméticos, que é aquela pedrinha que lixamos o pé, ela é utilizada para produzir argamassa ou como isolante térmico na construção civil. Aqui são alguns exemplos de sua aplicação. Na primeira imagem, nós temos um monumento dedicado aos mortos na Segunda Guerra Mundial. Esse monumento foi construído entre o ano de 1957 e 1960 e está localizado na cidade de Rio de Janeiro. Aqui, outro exemplo do uso das rochas ígneas ou magmáticas, essa calçada de basalto, onde vocês podem ver, ele confere essa corzinha escura, como mostra a imagem. Já as rochas sedimentares, como o próprio nome já diz, ela é formada por sedimentos de pequenos fragmentos de outras rochas e partes de animais de- e de plantas que irão formar fósseis. Como podem ver na imagem, as rochas sedimentares são formadas por camadas, onde a camada mais baixo ela é comprimida pelas partes que estão mais acima. Continuando aqui na imagem, elas, em sua estruturação, é dividida em camadas, são rochas estratificadas, e essas interposições, ela acontece de forma lenta, que leva milhares de anos até se formarem. Elas são responsáveis por soterrar, ou seja, por recobrir os corpos de animais, restos de planta, onde irão originar os fósseis. Aqui eu
trouxe alguns exemplos de rochas sedimentares, como o arenito, que é formado por pequenos grãos de areias compactados e que irão sofrer desgaste pela ação da chuva, pela ação do vento, e vai originar essa estrutura aqui que vocês estão vendo, essa rocha. Já o argilito, ela vai ser formada pelo desgaste da rocha, que contém um material, o mineral feldspato, onde seu componente é argila compactada, onde essas partículas de argila são bem pequenas, bem menores que os grãos de areia. Aqui temos outro exemplo, que é o calcário, e é formada por uma substância chamada carbonato de cálcio, e essa substância, ela advém da carapaças de animais, de conchas, de esqueletos de animais marinhos, ou da deposição de minerais que são de cálcio que são dissolvidos em água. Uma, algo bem interessante é que em regiões que existe uma grande quantidade de depósitos de calcário, forma essa imagem que essa caverna que vocês estão vendo na imagem, que é uma caverna de calcário, e essas projeções que vocês estão vendo aqui, que são chamadas de estalactites, elas são formadas de acordo com o que a água da chuva adentra a caverna, onde ela vai se misturar com gás carbônico, vai penetrar por fenda nas rochas calcáricas e vai transportar substâncias que vão originar essas estruturas com aspecto de agulha no teto das cavernas. Como falamos anteriormente, nas rochas sedimentares ocorre a formação de fósseis. Mas o que são fósseis? Bom, os fósseis são restos, vestígios, marcas e sinais deixados por seres que viveram no passado e que ficaram preservados em rochas, como é o caso da rocha sedimentar, mas ela também pode se formar em resinas vegetais ou no gelo. Mas o nosso enfoque hoje é a formação em rochas sedimentares. Essa formação em rochas sedimentares, ela é feita por sedimentos, onde temos, por exemplo, a poeira e a areia. E os fósseis, eles podem ser ossos, podem ser conchas, dentes, pegadas, onde as partes duras dos animais, ele é bem mais fácil de se preservar, de se fossilizar, né, do que as partes moles. E qual a importância do estudo dos fósseis? Bom, a partir do estudo dos fósseis, nós podemos conhecer melhor a história do planeta e é importante para o estudo de biólogos, arqueólogos, paleontólogos. O outro tipo de rocha é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela é formada pela transformação de qualquer tipo de rocha. Quando é submetida a grandes pressões e elevadas temperaturas no interior da crosta terrestre. Os exemplos mais comuns de rochas metamórficas são o mármore, que é originado do calcário, e o gneiss, que é originado do granito. Aqui, algum, algumas finalidades que podemos usar o mármore. Ela possui é uma pedra que possui uma variedade de cores e de texturas, muito utilizada na construção civil, mas aqui, como vocês estão vendo na imagem, tem
essas estátuas que foram produzidas possivelmente na Grécia Antiga, onde o homem já utilizava, né, desde a Grécia Antiga, o mármore. E aqui temos um exemplo de sua aplicação na construção de um balcão para a cozinha. Já o gneiss, que é uma rocha originada da transformação do calcário, aliás, do granito, que é uma rocha ígnea. Ela é bastante utilizada na construção civil, em pavimentação e em ornamentação. Só que também temos um monumento que foi produzido pela ação natural, que é o famoso Pão de Açúcar, localizado na cidade do Rio de Janeiro, sendo uma das formações de gneiss mais conhecida do mundo. Bom, gente, quanto à exploração das rochas e minerais, é, quando uma rocha ou mineral ele tem um grande valor econômico, seja para a indústria, seja para o comércio, ele é chamado de minério. E o minério, onde ele é encontrado, dependendo da sua quantidade, o local onde é encontrado é denominado de jazida. E a exploração, quando é explorado economicamente, é chamado de mineração, onde será a exploração do minério. Aqui temos alguns exemplos, por exemplo, a prata, o ouro para formar joias, a platina para formar joias. Temos também o cobre, e o alumínio para a formação de utensílios domésticos. Aqui é um exemplo de um fio de cobre utilizado na rede elétrica. A exploração de rochas e minerais no Brasil são encontrados e explorados vários minérios no Brasil, entre os quais se destacam a bauxita, a hematita e a calcopirita. A bauxita e a hematita, eles são minérios usados como matéria-prima para a obtenção do alumínio e do ferro, e são também muito utilizados na produção de utensílios domésticos, como embalagem de alimentos, de refrigerante, em medicamentos, nas portas e janelas de nossa casa, formação de peças de aviões. Já a calcopirita, ele é utilizado para a obtenção de cobre para a fabricação de fios elétricos, como falei anteriormente. Quanto à exploração de rochas e minerais, eles podem trazer um grande impacto ambiental, vai modificar as características do relevo e expor o solo a um intenso desgaste. E esse desgaste que advém de rochas é chamado de intemperismo, que é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a alteração das rochas e que ficam expostas na superfície terrestre. Esses desgastes vão envolver a água do mar, da chuva, dos rios, vai envolver a temperatura, calor ou frio, a presença de seres vivos, as substâncias químicas ali presentes. Aqui temos algumas imagens com exemplos de intemperismo, que é a disposição de partículas de argila, onde com certeza aqui foi despejados pela ajuda da água do mar. Aqui também temos esse manguezal que foi soterrado por areia de um rio. Então, gente, o intemperismo vai ser esse conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que vão alterar as rochas ali existentes na superfície terrestre
Isso vai se depender da exposição da rocha a agentes intempéricos, que é a água em seus diversos estados, é o calor a que ela foi submetida, a presença de micro-organismos ali existentes, tudo isso irá influenciar. Obrigada pela atenção, e essas são as referências bibliográficas.